Olá, boa noite a todos, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma quarta-feira para mais um podcast, para mais uma audioaula. E hoje nós iremos tratar da seguinte temática: você, candidato, por dentro das etapas do processo de recrutamento e seleção. Então, de forma bem simplificada e resumida, eu irei discorrer sobre as principais etapas do processo de recrutamento e seleção para que você, enquanto candidato, possa ter ciência e conhecer um pouco mais de tudo que ocorre por trás da sua candidatura aí em determinada empresa quando você está pleiteando um determinado cargo. O primeiro passo é quando nós, da área de recursos humanos, recebemos o requisitante que traz para a gente a solicitação da abertura de uma vaga. Então, diferente daquilo que muitos candidatos imaginam, não é o setor de recursos humanos, na verdade, que faz a solicitação da abertura de vaga, e sim o requisitante, o gestor de área, que faz essa solicitação. Quando essa requisição chega na mesa do recrutador, ele dá início ao processo. Esse processo consiste em verificar se o cargo que ele está pretendendo ocupar possui a descrição de cargo. Se possui, ele já vai utilizar. Se não, vai ter que criar uma descrição de cargo. E aí, juntamente com o gestor de área, vai definir as competências necessárias para ocupar aquele cargo. E hoje, a que tem prevalecido é a questão do mapeamento das competências baseado no tripé, que chamamos de tripé, que é as competências comportamentais, competências técnicas e competências organizacionais. Então, essas são as principais competências utilizadas aí para mapear o perfil de um candidato. Depois que é feito todo esse mapeamento, é hora de fazer a divulgação dentro do mercado de trabalho. Essa divulgação é feita através das mídias sociais, podemos utilizar aí de agências de emprego, página, até mesmo a página da empresa, para que o candidato consiga visualizar aquela vaga e aí verificar se ele possui os requisitos e fazer a candidatura. Quando o candidato faz a candidatura, nós recebemos o currículo e aí passamos para uma próxima etapa, já é a terceira etapa, onde é feita a triagem do currículo. Como é feita a triagem desses currículos? Quando a candidatura é feita através de algum site, já é facilitado, porque nós temos ali o sistema onde já colocamos algumas palavras-chave para fazer o filtro. Então, só passa no filtro aqueles currículos que tiver essas palavras-chave, que tiver mesmo de forma bem estruturado, na verdade, de forma estratégica, para que ele consiga passar nesse filtro, senão vai ser automaticamente descartado. Agora, quando o currículo é enviado por e-mail ou entrego impresso na empresa, a triagem já é feita de forma manual, onde nós analisamos currículo por currículo, só que o tempo também de análise é muito curto. Uma pesquisa da Cato traz para a gente que os recrutadores, os selecionadores, eles demoram aí um tempo de 6 a 30 segundos para fazer a análise de um currículo, para decidir se o currículo ele vai entrar na planilha ali, na lista dos aprovados, ou se vai ser reprovado. Está aí a importância dos candidatos ter esse cuidado na hora da elaboração do currículo, de fazer um currículo estratégico, um currículo bem claro, um currículo que seja direcionado para que consiga de fato avançar dentro do processo seletivo. Depois que a gente finaliza essa etapa, é hora de fazer o contato dos candidatos, aqueles que foram selecionados, para uma entrevista inicial. Dependendo da organização, a próxima etapa será uma entrevista inicial. Outras já vai direto para uma entrevista final, juntamente com o gestor de área. Então a gente faz esse contato via e-mail ou via telefone. Quando é feito via telefone, alguns recrutadores, selecionadores já utilizam desse canal para já ir identificando algumas competências através dessa conversa com o candidato. E na entrevista inicial é feita a validação das informações que foram colocadas no currículo, já verificando algumas competências que esse candidato apresenta, fazendo ali a validação também. E finalizando, é escolhidos aqueles que estiver mais alinhado ao perfil que foi mapeado anteriormente, e aí passa para uma próxima etapa, dependendo da empresa,
que é a aplicação de testes, que aí vai fazer alguns testes específicos, ou seja, provas, no caso aí, se precisar, para ocupar o cargo, precisar de um conhecimento de determinado software. Então, ele vai fazer ali aquela prova para fazer essa verificação, tá bom? E por fim, a gente tem a entrevista final, que essa é junto do gestor de área, onde ali o gestor de área que vai ter um conhecimento mais técnico, né, voltado para as competências técnicas exigidas para ocupar aquele determinado cargo. Então é interessante, é importante ter a presença dele neste momento. E só voltando um pouco, tem algumas empresas que adotam a dinâmica de grupos. O foco principal da dinâmica de grupo aqui é identificar competências, validar competências em candidatos. Tem empresas que já iniciam o processo seletivo com a dinâmica de grupo, o que eu acho errôneo. Por quê? A dinâmica de grupo não deve servir para eliminar determinados candidatos no início de um processo seletivo. Ela deve ser utilizada para validar competências, já depois de uma entrevista inicial, por exemplo, e não de forma inicial após ali os candidatos terem enviado o currículo, tá bom? E por fim vem a tão sonhada efetivação, no caso a seleção do candidato que está ali melhor alinhado com o perfil que foi mapeado, aquele candidato que o gestor de área juntamente com o selecionador vão entrar no consenso e identificar e escolher aquele que for apresentar melhores competências, tá bom? E aí vem a parte da papelada, da admissão, onde o setor de RH vai passar a listinha, né, do candidato para ele trazer os documentos para o departamento pessoal, e também tem os exames admissionais que precisam ser feitos. Tá certo? Essa é basicamente as principais etapas dentro do processo de recrutamento e seleção que eu queria trazer aqui para vocês hoje, para vocês terem esse conhecimento e utilizar da melhor forma e conseguir hoje se identificar dentro dos seus futuros processos, tá certo? E assim eu me despeço até a quarta-feira que vem. Um forte abraço. Tchau, tchau.